propriamente dita. Tá, já está gravando. Bom, então, assim, deixa eu apresentar, né, compartilhar a tela. Então, assim, na verdade, é bastante conveniente começar pelo hindi, né? Ele é a língua da região de Nova Delhi, do estado de Uttar Pradesh, né, que é onde fica Nova Delhi, né? Se a gente olhar aqui a lista de línguas da Índia por número de falantes nativos, isso aqui da Wikipédia, baseado no censo de 2011, né? Vocês estão vendo, eu espero, né? Então, normal. Tá. Estão vendo? Sim, né? Tá bom. Então, vamos lá. Então, o que a gente tem aqui, né? 43% dos habitantes da Índia tem o hindi como língua materna, né? Se a gente considerar os que têm como segunda e terceira língua, isso chega a 57%. Deixa eu ver se tiver mais alguém. Não, tudo bem. O inglês, assim, falantes nativos são muito poucos, né? Assim, bem menos de 1%. Juntando os falantes de segunda e terceira língua, dá aqui tipo 11%, né? Então, se a gente for para a Índia e quiser se virar com o inglês, pode até conseguir alguma coisa, né? Mas com o hindi vai ser bem mais útil. Se bem que tem questões regionais também. Eu lembro de ter assistido um documentário, acho que era do Michael Palin, do Monty Python. Ele fez a Volta ao Mundo em 80 Dias, como na época do livro, né? Ele chegou na Índia falando alguma coisinha de hindi, né? Enquanto ele estava no norte, no centro, estava sendo bem recebido. No sul, que tem as línguas dravídicas, já não foi tão bem recebido. Então tem essas questões, né? Mas, de qualquer jeito, é a língua da capital, da região da capital, né? Mais de metade da população fala, pelo menos, como segunda ou terceira, como primeira, segunda ou terceira língua, né? E tem também, assim, através dela, a gente consegue ter acesso às outras, né? Então, um dos links que eu vou mostrar no final da aula é de um material do Central Institute of Indian Languages. Eles fazem, por exemplo, curso de Bengali baseado no hindi, né? Curso de Marathi baseado no hindi. Então, você acaba, se a gente tem uma noção do hindi, acaba tendo acesso a todo esse material, né? Tá? Então, deixa eu só deixar o pessoal entrar aqui, tá? Então, ter contato com o hindi facilita acesso a muitas dessas línguas, né? Nas capitais, a Angélica disse que nas capitais inglês vai bem. Indo mais para o interior, o hindi ajuda mais, né? Tá. Bom, então, assim, em termos numéricos, né, em termos, também disse a língua da capital, né, então, se justifica a gente começar pelo hindi, né. Em termos de línguas oficiais da Índia, pela última conta que eu vi, eram 23, tá? O hindi é uma delas, né, não sei se é nem nome língua oficial ou é outro nome que dão, mas basicamente é as línguas da Constituição, né, reconhecidas na Constituição. O hindi é uma delas, eram 23 na última vez que eu vi, tá? Porque de vez em quando alguma consegue ser incluída nessa lista, tá? Bom, então, só isso, essa primeira fala para justificar por que começar pelo hindi, né? E juntando essa importância do hindi também, a minha familiaridade, então, assim, ele vai ocupar essa aula inteira. Na verdade, talvez até ocupe um pouquinho da próxima aula, dependendo, tá? Vamos começar a ver aqui, então. Eu vou começar a apresentação aqui, tá? Pode ser, em alguns pontos eu vou parar essa apresentação e mostrar mais algumas coisas da internet, tá? Vou tirar isso daqui que está atrapalhando. Bom. Então, fui pondo imagens, né, aqui de Uttar Pradesh, né, Allahabad, tudo na beira do Ganges, né. Então, Uttar Pradesh é a região onde fica o Nova Delhi, né, é o estado do norte, né, Uttar quer dizer norte, Desh quer dizer país, né, está lá em Bangladesh, e Pradesh é estado, basicamente, tá?
Então, Uttar Pradesh é esse estado do norte, uma grande região onde o hindi é falado. Então, aqui tem esse mapa que eu peguei no Reddit, né, talvez tenha uma outra fonte, mas a informação que eu tive foi essa. Opa! Né, tem a localização das línguas indo-arianas. Então, essa região aqui, esse tom de vermelho, digamos, está aqui como Hindustani, né? Hindustani porque tem toda a questão de se Hindi e Urdu são uma língua só ou se são duas línguas, né? Basicamente a mesma questão que a gente tem, vamos dizer, no sérvio e no croata, né, que até antes da década de 90 era chamado de sérvio-croata, né, tratado como uma língua só, né. Depois teve a separação por causa da guerra que houve, né. Hoje em dia se fala em sérvio, em croata, também em bósnio, né, então teve toda uma fragmentação, né. O que a gente vai considerar como uma língua ou não, muitas vezes tem algo de político, né, tem aquela afirmação que aparece no Weinreich, que uma língua é um dialeto que tem uma marinha e um exército, né? Então tem muito a ver com estrutura política e muitas vezes até militar, tá? Mas então, se a gente usa o termo Hindustani, está abarcando tanto o hindi quanto o urdu, né? Que são então, o grupo central. Na verdade, a região mais ou menos do hindi, propriamente dito, talvez fosse, acho que era mais ou menos por aqui, né? Como Delhi se tornou a capital, né? Então, a área que é do hindi, ou do Hindustani propriamente dito, foi se expandindo, né? Inclusive, outras línguas que tradicionalmente eram consideradas línguas diferentes, hoje em dia tem uma tendência, às vezes, de colocar como se fossem dialetos do hindi, né? Então, o Awadhi, por exemplo, ou o Braj, né? Braj Bhasha, né? Se vê hoje em dia já aparece na área de influência do hindi, dependendo, acabam sendo tratados, ou algumas pessoas, pelo menos, tentam tratar como se fossem variantes do hindi, tá? Bom, mas só então aqui, né? Essa região aqui que é predominantemente do hindi, né? Então, nas outras regiões ele é falado também, mas em porcentagens menores, tá? Quanto à questão de ser uma ou duas línguas, antes de ver isso aqui, só mostrar um trechinho aqui do History of India na Wikipédia. Tem aqui os períodos, né? A periodização da história da Índia. Tem o período medieval tardio, que começa por volta de 1200, é a época em que houve invasão turca, né, de povos turcos da área da Ásia Central. Com eles acabou entrando o islamismo na Índia, né, e ele se expandiu, chegando a ocupar basicamente acho que a Índia toda, né. Depois teve o período mongol, tal, mas com a entrada aqui dos turcos, depois influência persa, né, o islamismo passou a ser uma presença importante no subcontinente indiano, né. Então, aí a questão do hindi e do urdu, se a gente vai tratar ou como as línguas, depende, assim, do critério que a gente vai usar. Se a gente pegar na conversação do dia a dia, eles são muito próximos, né, então faz bastante sentido considerar como uma única língua. Se a gente for ver na escrita, né, a escrita mais usada para o hindi é o Devanagari, né, que tem de origem do sânscrito, né, usado inicialmente com o sânscrito, mas com as outras línguas indo-arianas, né, e do urdu também pode ser usado o Devanagari, mas acaba sendo mais comum uma escrita de origem árabe, né, porque é a variante mais associada aos muçulmanos, né. Tá. E aí, então, o que acontece? Se a gente sai da conversa do dia a dia, vai para um vocabulário mais especializado, inclusive vocabulário técnico, não só vocabulário de religião, quando se precisa criar palavras, por exemplo, quem usa o hindi acaba recorrendo ao sânscrito para criar termos eruditos ou técnicos, né? Quem usa o urdu, muitas vezes, acaba recorrendo mais ou em proporção maior, ou ao árabe, né, de origem, então, línguas que representam a cultura muçulmana. Tem mais gente aqui querendo entrar, desculpa.
Tá? Então, aqui, voltando para os slides, a gente tem aqui algumas palavras comuns mesmo, né, que aparecem, na verdade, das duas formas, né? Então, as palavras que estão aqui na coluna do Hindi são de origem indo-ariana, né? Então, deixei aqui em inglês, foi tirado de um livro do Cardone, de um capítulo do Cardona e Jain, depois eu posso passar a referência. E aqui no Urdu a gente tem termos que vêm do árabe, como esses dois primeiros, ou também termos que vêm do persa, como esse aqui, tá? Então, a gente tem aqui livro, né, que mesmo no hindi acaba sendo usado kitab, né, bastante usado kitab. Notícia, que pode ser khabar, de origem árabe, né, ou samachar, de origem do sânscrito. Opa, acho que eu encostei lá, não deveria ter encostado. Dost, né, que é de origem persa, e mitra, de origem do sânscrito. Aí a gente tem vakt, né, de origem árabe, para tempo, e samay, de origem do sânscrito, sundar, bonito, né, e o correspondente Khubsurat, tá, que Khub é de origem persa, Surat, não tenho certeza se é do próprio sânscrito, tá? Bom, então a gente tem assim, aqui é um vocabulário comum, já ilustra um pouco, né? Surat é do árabe. Ah, é do árabe, obrigado. A palavra sura quer dizer imagem, né? Legal, obrigado. Então, tá vendo, é totalmente muçulmano, digamos, né? O Khub é uma palavra persa e o Surat é uma palavra árabe, tá? Então, basicamente, assim, o Urdu acaba bebendo mais dessas fontes, né, muçulmanas, né, tanto do persa quanto do árabe, e o hindi com uma predominância mais de termos de origem do sânscrito, tá? Aliás, Paulo, só para mencionar, Uhum. essa palavra aí, Khubsurat, significa, é um composto Bahuvrihi, né? Aquele composto sendo que tem uma boa figura, né? Khubsura, de boa figura, né? Então ele acaba juntando aí o adjetivo persa com o substantivo árabe, né? Isso. Mais ou menos uma construção. Com o latim, com o grego, o urdu faz com o persa e com o árabe, né? Pois é, né? Tá. Então, aqui, só para ilustrar um pouco, se a gente for pegar termos técnicos, aí vai ser mais ainda, tá? Hoje eu vou falar do hindi, tá? Acho que, assim, como não deve dar tempo, né, eu acabei não preparando, né, porque provavelmente não vai dar tempo. Na aula que vem, no comecinho, eu falo um pouquinho, pelo menos, da escrita do Urdu, né, que é baseada na escrita árabe, mas tem algumas características diferentes. Tem fonemas, por exemplo, que o Urdu tem, os retroflexos, por exemplo, que o árabe não tem. Então, tem que ter letras que representem esses sons, né. Mas também tem a questão do estilo de escrita que é usado, né? Tem o estilo mais comum do árabe, é Nasr, se não me engano, do Adriano. Aquele que a gente está mais acostumado a ver. Como é que é? O estilo de letra, deixa eu mostrar aqui. Sim, aquele estilo da caligrafia que eles usam, né? Deixa eu pegar. Não é o Nashki? Nastaliq, né? Tá, Nastaliq. Nastaliq é o que é usado no Urdu, que quem está acostumado a ver no árabe, vê que ele é um pouquinho diferente. Aqui não sei se está aparecendo tão bem, mas ele acaba... Aqui, deixa eu ver se aqui dá para ver. Queria pôr maior aqui. Vou aumentar aqui o zoom, só para vocês verem. Esse Nastaliq, que é usado para o Urdu, acaba sendo meio escrito na diagonal, meio na diagonal. Dá para vocês verem aqui, né? O Nasr, que é o mais tradicional da escrita árabe, mais difundido, as letras estão, digamos, na horizontal, né? Enquanto que se a gente olha aqui no Urdu, tem essa característica meio inclinada das letras, né? É uma das características diferentes, tá? Bom, mas eu posso falar um pouquinho disso no começo da aula que vem, tá? Então vamos... Professor, Pode falar. Perdão te cortar, você vai falar sobre essa característica do Urdu ser mais inclinado na próxima aula, é isso? Isso. Da escrita do Urdu, eu vou falar no comecinho da próxima aula, tá? Que acabou ficando bastante coisa do hindi, então nem consegui preparar tanto o do Urdu. Inclusive, eu queria achar
manter essa característica, né, da diagonal. Então, eu escrevi no Word, mas na hora que eu fui transpor aqui para o Google Docs, aí ele colocou tudo com o mesmo tipo de fonte, né? Então, não se manteve. Bom, então, continuando. Então, daqui para frente, na aula, eu vou falar basicamente do IND, tá? A gente viu com o Adriano um pouco, né, um pouquinho comigo, vocês viram, depois da aula na sexta, e um pouquinho, né, pouca gente pôde participar, ontem, né, na segunda-feira, um pouquinho do Devanagari, né? Então, eu vou colocar aqui um pouquinho, só assim, retomando um pouco, para quem já viu, né, e falar um pouquinho mais para quem ainda não conseguiu ver muito, tá? Acho que esse comecinho eu não vou pôr aqui na tela inteira para eu poder fazer uma coisa. Então, aqui, alguns exercícios de Devanagari, né? Eu comecei aqui com as consoantes que o Adriano tinha colocado no início da apresentação dele, né, que são oclusivas surdas, né? Então, lembrando que as consoantes, normalmente, elas são seguidas, né, elas, por si só, de uma vogal inerente, né, que é pronunciada como um schwa no hindi, né? Aqui eu estou falando do hindi, mas nisso ele está próximo do sânscrito, tá? Então, aqui eu teria o p, né? Está aqui transcrito. Vou colocar aqui em preto. Nem é preto, né? Acho que, sei lá, acho que é essa cor aqui. Tá, p. Se eu acrescento esse traço vertical aqui logo depois, em vez da vogal inerente, que é o schwa, eu acabo tendo um A longo. Vou só ligar o ventilador aqui, porque estou meio... Tá. Continuando, então. Então, se aqui eu tenho p, aqui eu tenho pá, né? Um A longo, tá? Aqui eu tenho o k, né? Com a vogal inerente, o schwa, k. Se a gente acrescenta esse traço vertical, depois fica com K. Do texto. Aqui. E aqui eu tenho T e Tá. Vou mudar a cor já dos dois, tá? Então aqui a gente tem o T e o Tá. E as duas outras oclusivas, embora essa aqui não seja mais uma oclusiva, né? Na pronúncia atual, ela é uma africada. Que a gente tem o Ch e o Cha. E o último par é a oclusiva surda retroflexa, né, também no sânscrito é mais comum chamar de cacominal, né, eu estou chamando de retroflexa, já vi também chamarem de cerebral, né, porque a língua encosta bem no alto da cavidade oral, né, então é o tch, e aqui com o A longo a gente tem tá, beleza? Se tiver alguma pergunta, podem falar. Vou ter que olhar de vez em quando aqui, porque eu que dou autorização para entrar, né? Então, de vez em quando eu dou uma paradinha para olhar lá, tá? Bom, aqui um outro conjunto de letras que a gente tinha visto, de consoantes, né? O M, aqui o N, aqui o L, o R e o S. Então, aqui a gente tem M e MA, né? Aqui, como é o N, a gente vai ter as duas aqui, N e Na. Depois esse aqui é o L, L e Lá. Aqui o R. Eu estou transcrevendo, na verdade, eu acabei variando na hora de transcrever. Tem hora que eu transcrevi com TAP e tem hora que eu transcrevi assim com o R mesmo, tá? Opa, aqui faltou. Então, R e Ra. Só colocar o R aqui. E por último, nessa página, o S e o Sa. Tá? Então, algumas consoantes para começo. Depois, ontem, a gente tinha visto duas vogais aparecendo na forma independente, né? Então, nesses exemplos até agora, a gente tinha o schwa e o A longo aparecendo depois de uma consoante, né? Se eles iniciam a sílaba, né, se não tem um ataque, digamos, na sílaba, né,
a gente tem essa forma independente. Então, o schwa tem que ser escrito aqui, não pode ser uma vogal inerente. Então, aqui eu tenho a, com o acréscimo desse traço vertical, eu fico com o a. Né? Então, é semelhante ao que estava, o que a gente tinha com as consoantes, a e a. Aí aqui duas vogais breves, o i, breve, e o u, breve. Então, a gente, como sem essa parte aqui, né, só essa parte aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Desculpa aqui, ó. Esse aqui é o n, certo? Para escrever ni, eu acrescento esse traço vertical aqui e essa linha curva em cima. Para eu fazer o nu, breve, com o breve, esse símbolo curvo embaixo, tá? Então, aqui a gente tem ni e nu. Ni e nu. Falei o U meio longo, por isso que eu me corrigi. Talvez tenha alguém querendo entrar, tá. Depois aqui era o L, sem esse traço em cima, né? Com esse tracinho inclinado em cima, a gente tem o E longo. Tá? Então, lê. Tá. Acabei repetindo aqui, só para a gente ver, com consoantes, né? Então, de novo, o A não é escrito, então, aqui eu tenho o K, sem nada que indique que eu tenho um schwa, né? Ele é a vogal inerente, já subentendida. Aqui a gente tem o A longo, escrito isolado, né? E aqui ele como um acréscimo, uma consoante, como a gente viu, se era o T retroflexo, a gente fica com K. E aqui mais exemplos dessas três vogais, o I breve, o U breve e o E longo. Aqui era o S sem a vogal, né? Então a gente fica com... Opa, ficou errado aqui a transcrição, deixa eu corrigir. É Si com I breve. Tá? Aí aqui o U breve, aliás, o U, tanto breve quanto longo, quando acrescentados ao R, em vez de ficarem embaixo, eles ficam aqui, no meio do desenho da letra, digamos, né? Então, deixa eu só corrigir aqui, que eu coloquei o longo. Então, esse aqui é o Ru, e esse último aqui é o Ne. Tá? Então, como no sânscrito, o E é sempre longo no int. Tá? Só para acabar essa parte do Devanagari, né? Assim, retomando o que eu vi nos horários extras. Aqui a gente tem o I longo e o U longo, né? Se vocês compararem aqui, ó, o I breve é escrito antes, né, com essa vertical antes e essa linha curva em cima. O I longo é semelhante, mas a linha vertical vem depois, né? Então, o breve vem antes e o longo vem depois, tá? Se a gente comparar também o U breve e o U longo, o U breve é virado aqui para a esquerda, né, a ponta final do diacrítico. E o U longo, a ponta final dele é virada para a parte final da consoante, né? Então, digamos assim, o I e o U breves tem algo aqui com o começo da letra, né? O I aparece realmente no começo da letra e o U aponta para o começo. Enquanto que os longos têm a ver com o final da consoante, tá? Então, aqui a gente tem Mi e Mu, os dois longos. Depois aqui essa aqui era um ditongo no sânscrito, né? Era Ei, aproximadamente, acho a pronúncia, né? Pelo que o Adriano falou. No hindi, predominantemente, acho que tem até alguma variação, mas a pronúncia padrão é um E. Tá? Então, esse ditongo se tornou uma vogal simples, mas longa. Tá? Então, aqui a gente tem a pronúncia né. Esse aqui fica com a pronúncia equivalente ao que tinha no sânscrito, que é o O. Então, o E tem essas duas linhas inclinadas acima da consoante. O O tem o traço do A e esse tracinho inclinado em cima, que é o do E. Tá? Então, a gente tem aqui no. E por último aqui o O, né, o que era O no sânscrito, né, no hindi, paralelamente ao que a gente tem aqui com E, também aqui é um ditongo aberto, ditongo não, desculpe, uma vogal aberta longa, né, média aberta longa, tá? Então aqui a gente tem Ló. Mais alguns exemplos, então, aqui Si, de novo aqui, ó, o U longo com R não fica aqui embaixo, mas no meio da letra. Então, deixa eu já
colorir aqui. Si, iru. E aqui, quer. Né? Retroflexo com o E longo. Aqui o cho. E o to. Tá? Então, assim, só um detalhe, então. Talvez ajude a pensar. Vogais médias são sempre longas no hindi, né? Tanto E, quanto E, quanto O, quanto O. As fechadas, né, ou altas, podem ser breves ou longas. O A longo é bem aberto, e o que seria o A breve, na verdade, acaba ficando central. É o chá. Tá? Oi, Paulo. Pode falar. Eu vou aproveitar para te avisar que já temos mais ou menos meia hora. Tá? Legal. E vou fazer duas perguntas aqui que estão aqui no chat. Primeiro, o Vitor está perguntando: as sílabas, além de mudar para duas moras, elas também mudam de fechadas para abertas? Ou não se conta como dois tempos quando elas ganham uma A, I ou U longos? Deixa eu ver aqui, peraí. Além de mudar para duas, mudam de fechadas para abertas. Então, na verdade, era de tongo, né? É de qual que você está falando? As que ficam médias abertas eram de tongos no sânscrito, né? O que era o ai, ficou E. E o que era au, ficou O. Então, o número de moras, né, de unidades vocálicas, alguma coisa assim, se mantém. Só que deixa de ser um ditongo e passa a ser uma vogal longa. Não sei se está respondido ou não. Tá? As duas ficaram sendo médias abertas, tá? Daí tem a pergunta da Sofia, né? Gostaria de saber se esse R entre as consoantes do sânscrito se pronuncia como uma stop ou se é uma vibrante. Na verdade, assim, né, o stop que você está falando, eu acho que é mais... Legal, Vitor. Então, acho que é mais o TEP, né, que é o nosso do caro, né? Para o meu ouvido, pelo menos assim, entre vogais, ou mesmo, é o tap, como o Adriano escreveu aqui, né? Então, em português, a gente pode aportuguesar, né, escrever assim, tap, que é só uma batidinha, tá? Basicamente isso. Espero que tenha respondido também, tá? Bom, se aparecer mais pergunta, o Adriano avisa aí, né, Adriano? Então, deixa eu continuar aqui. Então, assim, se vocês só recapitulando um pouco, né, ou detalhando um pouquinho mais da grafia, então vamos passar para as características gramaticais mesmo, agora eu vou ficar com a tela cheia, tá? Deixa eu tirar isso para cá. Bom, características gramaticais do hindi, né, procurei fotos, acho que essas aqui todas são de Uttar Pradesh, essa é de Lucknow, tá? Uma das principais cidades também lá no Uttar Pradesh. Então, opa. Tá, fonologia. Eu tinha que colocar isso aqui bem no cantinho. Fica aparecendo. Bom, as consoantes, então, a gente começa com o mesmo esquema que aparecia lá no sânscrito, né? Então, aqui a gente tem 5 linhas, né? 5 linhas e 5 colunas. Na primeira linha, a gente tem as consoantes velares. Na segunda, as palatais. Na terceira, retroflexas. Na quarta, dentais, e na quinta, labiais. Então, se vocês prestarem atenção, a gente está vindo do fundo da cavidade oral para frente, né? Velares é lá no fundo, palato mole, palatais é o palato duro, retroflexas é a ponta da língua recuada, dentais com a ponta da língua na posição normal dela, né? E depois labiais. Então, a gente está vindo do fundo da cavidade oral para frente. A primeira coluna são as consoantes surdas, não aspiradas. A segunda são as surdas aspiradas, né? Então, a gente tem aqui k, k, né? Como eu falei, a gente tem um atraso do vozeamento na vogal, né? Que o vozeamento começa, a vibração das pregas vocais começa no início do schwa, e aqui o schwa começa, mas as pregas vocais ainda não estão vibrando normalmente. Depois a gente tem aqui as sonoras, né? G, por exemplo, e as sonoras aspiradas, ou, se a gente quiser ser mais rigoroso, são chamadas de murmuradas foneticamente, tá? E, por fim, as nasais. Eu coloquei 2 das nasais aqui entre parênteses, que elas dificilmente aparecem no hindi. Normalmente, elas só aparecem seguidas
de uma consoante homorgânica. Então, por exemplo, eu teria um N seguido de um K. Só que aí, em vez de escrever assim, a gente acaba usando um outro sinal, né? A mesma coisa quando eu tenho o Nha. Essas três aqui, não. Essa aparece em alguns contextos e essas aparecem com muita frequência antes de vogal. Então, são bastante usadas essas duas e essa aqui um pouco menos, tá? Então, aqui a gente tem basicamente o mesmo quadro dessas consoantes que a gente tinha visto no sânscrito, né? As chamadas semivogais no sânscrito, né, que eu coloquei aqui com o termo da fonologia, dois termos, né, aproximantes e líquidas, né. As aproximantes são a primeira e a última, né, o ia, eu coloquei com o símbolo do alfabeto fonético internacional, tá? Mais comum talvez seja até transcrever com Y, né? Mas no alfabeto fonético seria um J, então transcrevi com o J. Então aqui a gente tem o ia, e a outra aproximante é essa aqui, basicamente o nosso V, né? Pode ser um pouquinho diferente, pode ser parecido com o V do espanhol, por exemplo, né? Eu costumo dizer, Paulo, que o V do sânscrito, do hindi, para dar o sentido da aproximante, é como se fosse um V com a boca mole. Tá, Um V com a boca mole, ele é menos marcado na pronúncia. Isso. Então, exatamente por isso que é chamado de aproximante, né? Nas fricativas a gente chega a ter um ruído. É tanto aproximação que o som passa com ruído. Se é aproximante, a gente aproxima, mas não o suficiente para produzir ruído. Então, essa primeira e essa última, a gente pode chamar de aproximantes, né? Aí o rã e o lá são chamadas de líquidas, né? O lá é lateral, e o rã pode ser vibrante ou tep, eu acho que talvez dependa um pouco da posição, tá? Aí as 4 fricativas, as 3 primeiras são sibilantes, né? O sh, retroflexo, né? O sh, palatal, né? E o s, alveolar, dental, né? Acho que é mais alveolar, na verdade, tá? E o rã, que eu transcrevi aqui. O primeiro é o palatal, o segundo é que é o retroflexo. É verdade, eu inverti, obrigado. Deixa eu já corrigir aqui. É bom pegar no slide, porque aí já corrige na hora. Obrigado. E ter você também aqui para corrigir. Então, retomando, essa aqui é a retroflexa, né? Essa aqui é a palatal, depois eu já vou fazer a apresentação. E aqui no H, como ele, na verdade, ele é murmurado, né? Então a gente usa esse H com essa voltinha, né? Não é H, por exemplo, né? Mas H, alguma coisa assim, né? Tem um tipo de sonoridade, mas é uma sonoridade um pouco diferente, tá? Mas simplificando, é um H, né? Aquelas consoantes todas são herdadas já do sânscrito ou das línguas de estágios anteriores das línguas indo-arianas. Mas tem outras consoantes que apareceram no desenvolvimento do hindi ou derivadas de empréstimos. Então, sem esse ponto embaixo aqui, a gente tem o D, que é o D retroflexo. Sem esse ponto embaixo, a gente tem o D, que é o D retroflexo aspirado ou murmurado, como vocês preferirem chamar, né? Principalmente em contexto intervocálico, eles acabou passando a r, né? Então ficou um TEP retroflexo, né? Se a gente tem o r, nosso TEP, que é com a língua na região dos alvéolos, esse é um TEP retroflexo, então com a língua curva para trás, tá? Então, aí tem essas duas consoantes, então, tá? É semelhante ao que aconteceu, né, com o inglês, que a gente tem o D, por exemplo, lady, passa a lady, né, na pronúncia americana. Então, também aqui na história do hindi, D retroflexo intervocálico, né, muitas vezes passou a esse TEP retroflexo, tá? E aí, provindas de outras línguas, a gente tem essa aqui, proveniente do árabe, né, transcrita aqui com Q, seria uma consoante uvular, mais recuada do que o nosso K. Vou chamar de Q e K para simplificar, tá? O nosso K é velar. Vou só parar aqui e mostrar um sitezinho. Aqui no fonologia.org.
que é sobre o português do Brasil, né? Paulo, Pessoal do UFMG. Pode falar. Sofia está perguntando se aspirada, se ela é faríngea. Aspirada, ela é glotal, né? Ele é glotal, né? Laringal ou glotal. Faringal é na garganta e não aqui no gogó, digamos, né? Nas pregas vocais, né? Faringal a gente teria no árabe, tá? Mas só mostrar aqui, então. Deixa eu ver, cadê? Onde é que tá? Vamos ver se eu consigo. Tá aqui, ó. Então, o K, né? A animação talvez não esteja perfeita, mas assim, o nosso K, a língua vai encostar aqui, nessa região, né? Que é a região velar, do palato mole. O Q, a língua vai encostar aqui, pelo menos se ela for realmente produzida como uma uvular, tá? Só que esse é um som estrangeiro, né? Mesmo no árabe está sujeito a uma variação muito grande, né? E aí, então, no índio, o que acontece? Só pronuncia como uvular quem tem esse nível de conhecimento e se esmera para isso, né? Então, na fala do dia a dia, as pessoas acabam substituindo pelo K mesmo, tá? Então, pode até escrever dessa forma, né? Como seria o K com um ponto aqui, o comum é pronunciar como K, tá? Depois, não, desculpa, tá errado aqui, cliquei errado. Queria clicar no apresentar, cliquei no compartilhar. Depois a gente tem o R, que está presente tanto no árabe quanto no persa, né? Ele é transcrito, ele é escrito, né, como o K aspirado, com um ponto embaixo. A mesma coisa que a gente tem com essa consoante tem aqui. Os falantes, assim, no dia a dia, têm uma tendência de usarem mesmo o K aspirado, tá? Quem quiser falar os termos persas ou árabes com mais capricho, acaba usando a fricativa velar, né? Também aqui a fricativa velar sonora, né? Presente tanto no árabe não, no persa, né? Ou no árabe também, desculpa. Então, a gente tem termos tanto árabes quanto persas grafados assim. Quem tiver nível de conhecimento ou quiser fazer esse caprichar, né, produz a fricativa velar sonora, um R, né? Mas a maioria dos falantes acaba usando mesmo um G. Paulo. Deixa eu ver aqui. Quem é? Uma pergunta? Oi, Paulo, eu queria fazer uma pergunta. Esse negócio da distinção dessa pronúncia, o que eu tinha lido a respeito é que era isso distinguir os dialetos urdu e hindi, mas não é esse o caso, então. Pode ser que tenha, pode ser até que seja, já pensando até sociolinguisticamente, digamos, né? Pode ser que no hindi esse tipo de pronúncia seja mais raro e no urdu seja mais comum, mas eu imagino que mesmo quem fale urdu, dependendo do nível de cultura, tal, acabe usando os fonemas nativos do urdu mesmo, e não esses vindos do persa ou do árabe, tá? Mas é questão de consultar melhor, tá? Legal, obrigado. E aí, também o Z, né, que não é um fonema aqui originário indo-ariano, né, que muitos falantes nativos acabam substituindo pelo J. O F eu não cheguei a verificar direito, mas acho que nas próprias línguas indo-arianas, algumas delas, o P aspirado acaba sendo pronunciado como F. Então, se não me engano, acho que não tem problema para a pronúncia da maioria dos falantes. Embora, acho que, pelo que eu me lembro, alguns deles, pelo menos, acabam pronunciando um P aspirado. Eu vou colocar aqui, tá? O P aspirado. Paulo, no caso do F, pelo P aspirado, curiosamente, essa variação ela já está descrita em Panini. Olha, que legal. Panini já fala de uma variação livre, mas não, digamos assim, o melhor seria manter a aspiração, né? Mas ele já menciona isso, e você percebe na pronúncia de sânscritistas, às vezes também a pronúncia de uma bilabial surda, no lugar do fã, né? Soa como fã, né? Legal. Isso ocorre também. Legal. Tá. Então, essas são consoantes mais sujeitas à variação, né? Depende, talvez, do
de questões sociolinguísticas como os falantes pronunciam, tá? Aí as vogais, deixa eu voltar a apresentar aqui. Então, de certa forma, próximo do sânscrito, né? Então, a gente tem aqui o A e o A, né? Esse que seria o A breve, que acaba sendo pronunciado como schwa. Aqui os símbolos independentes, né? Então, se a sílaba começa com a vogal, né? O schwa, o A longo, o I breve, o I longo, o U breve, o U longo. Esse aqui que seria o R retroflexo, né, que no hindi predominantemente é pronunciado como Uri. Até por isso a gente tem, em vez de Krishna, acaba tendo Krishna. Né? Então, já é uma pronúncia com esse filtro aí, né, na pronúncia sânscrita propriamente dita. Né? Aí aqui o E longo, o E longo, o O longo e o O longo. Tá? Estou com um certo trabalho também para preparar a apresentação, porque eu fiz assim, eu coloquei dos dois jeitos. Tudo está em Devanagari, para quem já tem alguma familiaridade, ou muito, né? Mas também coloquei tudo transcrito, né, para todo mundo ter acesso, né? Mesmo quem não tiver ainda familiaridade com o Devanagari, tá? E aí com os diacríticos com a consoante K, né? Então aqui sem diacrítico nenhum para o schwa, o A longo com esse traço vertical, o I com o traço vertical antes e essa curvinha em cima, o I longo basicamente espelhado, digamos, né? O U breve e o longo, né? Aqui seria o Ri, né? O E longo, o E longo, o O longo e o O longo, tá? Então, só lembrando, esses aqui, esse e esse seriam ditongos no sânscrito, passaram a ser vogais médias, baixas, longas no hindi, tá? Bom, a gente tem as vogais nasais também, né? Aquelas todas que a gente viu eram orais, tá? Aqui nessa lista eu não coloquei o que seria a retroflexo, que eu não sei nem se existia no sânscrito, o nasal, tá? No hindi, que eu me lembre, não existe. Então, assim, tem dois símbolos para marcar nasalidade. Se vocês olharem aqui, alguns deles têm essa meia-lua e um pontinho, né? Chamado Chandra Bindu. Né? Chandra é lua e Bindu é ponto. Tá? Quando não tem nada aqui em cima, né? Nenhum diacrítico aqui em cima, a gente usa a lua e o ponto. Tá? Quando já existe algum diacrítico aqui, aí a gente usa só o ponto. Como eu coloquei aqui, parece que a regra não é rígida, mas é a tendência, assim, no hindi. Então, usar o Chandra Bindu quando não tem diacrítico nenhum acima desse traço de base aqui, né? Se houver, como aqui, aí a gente usa só o ponto, tá? Então, essas são as vogais que a gente tinha visto, né? An, a, in, en, on, tá? E aqui, elas vindo depois de uma consoante, tá? Bom, de processos fonológicos, eu coloquei só duas coisas aqui, né? As duas relacionadas a schwa, tá? Não me alonguei muito, na verdade. Então, assim, quando a gente tem um schwa vizinho a uma aspiração, essa aspiração aqui, né? Acho que não com consoantes aspiradas, né? Tipo, oclusivas aspiradas, né? Tipo, bha, ha ou gha, acho que isso não acontece, mas com aspiração propriamente dita. Então, o que está aqui com esses parênteses angulares é a transliteração, né? E embaixo eu coloquei a pronúncia, né? Então, aqui está escrito como se fosse um schwa, mas na pronúncia acaba ficando um E. Então, em vez de karna, fica kerna. Em vez de behin, que é o que está escrito aqui, né? Na pronúncia a gente tem behin. E em vez de Mahal, né, do Taj Mahal, por exemplo, Taj Mahal, né, na pronúncia de Delhi e tal, é essa aqui, né, Mehel, tá? Então, Taj Mehel. Outro processo que eu mencionei quando a gente fez o encontro lá do Devanagari, é que no hindi a gente acaba usando bem menos aquelas consoantes conjunct consonants, né, as ligaduras, né, que fundem duas consoantes numa só, né, uma delas perdendo parte do
do traçado, né? E por quê? Porque, assim, se a gente teria um schwa na penúltima sílaba, ele acaba não sendo pronunciado. Então, aqui a gente tem a palavra mulher, orat, né? Aqui é o orat. Eu não escrevi, né, mas no final de palavra, o schwa não é pronunciado, então não precisa usar o virama, né? É virama, né, que chama, né, Adriano? Aquele sinal quando É o irama. a gente tem virama, né? Então, no final de palavra, o sânscrito colocaria aquele sinal inclinado aqui, né? Como no hindi o schwa final não é pronunciado, então nem precisa colocar. Então, aqui estaria escrito orata, já fica orat, né? Mas e aqui, quando a gente acrescenta o morfema de plural, que é o em, né? Estaria escrito oratem. Mas aqui eu teria um schwa na penúltima sílaba, ele acaba não sendo pronunciado. Então, eu fico com ortem. Tá? Então, é um elisão, um apagamento do schwa na penúltima sílaba. Tá? Então, de fonologia, é isso, gente, que eu coloquei para falar. Tá? Deixa eu ver. Está indo bem no horário que eu tinha pensado. Tá bom. Só tomar um gole d'água aqui. Tá, vamos passar para morfologia, então. Eu peguei basicamente morfologia flexional, né? Pessoal, o último slide eu falo alguma coisa de derivação de um tipo de verbos. Então, substantivos. Vamos ver aqui, primeiro, só o gênero e o número, depois a gente vê o caso num outro slide. Né? Então, diferentemente do sânscrito, que tinha masculino, feminino e neutro, o hindi só tem masculino e feminino. Número também, ele não tem dual, tem singular e plural. Como é formado o plural? Então, aqui já fiz a divisão, né, de substantivos masculinos e femininos. Os substantivos masculinos, se eles terminam em A, deixa eu consertar aqui, se eles terminam em A longo, né, o plural é em E. A grande maioria dos casos, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, rasta, que é rua, estrada, plural, raste, tá? Tem um pequeno número de termos que, acho que de origem sânscrita, boa parte deles, que ficam invariáveis, né? Então, alguns termos de parentesco também. Então, pitá, por exemplo, que é pai, plural é pitá, ou qualquer outro que eu tinha pensado, Raja, que é rei, né, também não varia nessa forma aqui no plural, tá? Os substantivos masculinos que não terminam em A longo, ou seja, que têm outras terminações, têm o plural igual ao singular. Então, ghar, que é casa ou lar, isso aqui é tanto casa quanto casas, né, ou lar ou lares. Admi, né, que vem de Adão, na origem, né, homem, é tanto o singular quanto o plural, tá? Então, se os masculinos, se não terminarem em A, na forma do caso reto ou direto, eles têm a mesma forma no singular e no plural. Os femininos sempre têm uma vogal nasal no plural. Então, os que terminam em I longo, por exemplo, vão ficar com plural em ian. Então, a gente tem nadi, plural, nadian, né, a vogal que era longa, fica breve, a gente acaba tendo uma semivogal aqui, tá? Então, nadi, plural, nadian. Os que terminam em ia, formam o plural em ian. Então, a gente tem aqui tiriá, plural, tirian, né? Tiriá, tirian, nasalizando, né? Pássaro, tá? E se termina em consoantes, o plural é em en. Então, a gente tem aqui kitab, palavra de origem árabe, né? Plural, kitabem. Tá? O Mário me perguntou sobre acento, né? Eu não sei muito bem, e acho que até meio controverso como funciona acento em hindi, se tem acento, tá? Então, não se guiem muito pela minha acentuação na hora de pronunciar as palavras. Aqui, o plural é isso.
tá? Se tiver qualquer dúvida, vocês me avisam. Deixa eu só ver se tem alguém pedindo para entrar aqui. Só um minutinho. Não, tá, beleza. Então, continuando. Tá, olhando agora o caso oblíquo. Né? Então, aquelas formas que a gente tinha visto eram do caso reto, aparece como caso direto também, né? Que é basicamente sujeito e objeto. Tá? Então, o caso oblíquo é normalmente usado com posposição ou também com o determinante possessivo. Eu vou te falar dele mais para frente. Estou chamando assim, chamam de posposição, mas não é bem uma posposição. Tá? Então, aqui, do masculino. No singular, o que a gente tem não, aqui ficou errado de novo. Deixa eu só corrigir, peraí. Vou colocar aqui o A longo, os substantivos. Depois eu faço um resumo disso, tá? No finalzinho dessa parte. Então, para quem estiver ficando, só um monte de informação que não dá para ir retendo, pode ficar tranquilo que eu resumo isso. Então, o caso oblíquo. No singular, masculino, né, os substantivos que terminam em A formam o caso oblíquo no singular em E. Né? Então, a mesma forma do plural. Rastá, rastê. Os que têm outras terminações também ficam invariáveis. Eu coloquei outra palavra que quer dizer casa aqui, makan, né? Fica invariável no caso oblíquo, e admi, homem, também. Então, aqui alguns exemplos com posposição, desculpe. Então, rastá é rua. Aqui a gente tem rastepar, na rua, né? Então, rua, em, tá? É posposição, ela vem, então, depois e não antes do substantivo. E aqui, makan, men, na casa. Eu traduzi com artigo aqui, né? O índio não tem artigo, tá? Depois aqui, admi-se. Admi-se, depois a posposição se, com o homem, ou sobre o homem, essa posposição aqui varia muito a tradução dela, tá? Então, só deixando claro, esse substantivo aqui termina em A, no nominativo na forma reta ou direta, e E aqui na forma oblíqua. Esses outros dois, que terminam em consoante ou em I, estão invariáveis, né? No plural, o que acontece? A gente tem o oblíquo plural em on. Então, rastá, oblíquo plural fica raston. Sempre, na verdade, o oblíquo plural vai ter esse on, tá? Rastá, raston, makan, makanon, né? Então, casa e forma oblíqua plural, makanon. Admi, forma oblíqua plural, admion. Também aqui, né, tem a vogal que era longa, fica breve, e aí a gente tem uma semivogal depois, tá? Então, exemplos, também nas ruas, né, ruas em, literalmente, gharompar, né, o ghar que tinha aparecido lá no começo, poderia ter sido makanon, men, né, nas casas, e admion, se, com os homens, sobre os homens. Agora, os substantivos femininos. Na verdade, a flexão deles é mais simples, né, bem menos variável. Então, a gente tem aqui feminino singular igual ao caso reto ou direto. Então, nadi é rio, nadi men, isso aqui é o caso oblíquo, é a mesma forma do caso reto ou direto. Kitab é livro, né, aqui, tanto no caso reto quanto no caso oblíquo. Então, no livro, kitab men. Aí no plural, que a gente tem tanto i quanto ia, que formam o plural em ian, formam o oblíquo plural em ion. Então, nadi, nadion, tiriá, tirion. Só transcrevi aqui, tá? Porque estava passando da linha. E os que terminam em consoante acrescentam on. Então, kitab, kitabon, tá? Livro. Alguns exemplos. Nadionce, vindo dos rios, né? Esse C aqui é de proveniência, tá? Então, nadionce. Tirion, ko,
para os pássaros, né? Esse co, frequentemente, ele marca o objeto indireto e algumas outras coisas. Ah, e aqui faltou a preposição, a posposição. Peraí, deixa eu voltar lá. Só voltar. Aqui tá bom. Deixa eu só colocar o main aqui. Caracteres especiais. Opa. Main. Agora ficou certo, tá? Então, que tá bom, main, tá? Então, livros em, né? Então, todos aqui no caso oblíquo plural. Tem também a forma do vocativo, né? Que é diferente só em alguns substantivos. No singular, a forma do vocativo só difere do caso reto nos substantivos masculinos terminados em alon, tendo a mesma forma do caso oblíquo. Então, lărca, vocativo lărque. Né? Lărca é menino, vocativo lărque. O vocativo plural de todos os substantivos corresponde à forma oblíqua, só que sem a nasalização. Forma oblíqua de homem é atmion. Se eu for falar homens, o vocativo é atmio. Ah, aqui está nasal, e aqui sem a nasalização. Aqui é de menino, que está aqui, né? Lărca, vocativo, o oblíquo plural é lărcon. Vocativo plural fica lărco, oral, né? Não nasal, tá? Está marcando a nasalidade aqui, é o pontinho, tá? E aqui, tirion, que é feminino, plural, aqui no oblíquo, né? Tirion, se eu falar o vocativo, é tiriô, tá? Então, acho que agora já é o resumo. O Oi, resumo Paulo, do... Pode falar. só para avisar, chegamos aí a 1 hora, tá? Beleza. Ah, tem mais alguém querendo ainda. Então, continuando aqui. Deixa eu ver. Tá. Então, resumo da flexão dos substantivos. Obrigado por avisar. Então, aqui, né, ó, substantivos masculinos em A, no singular, só o caso reto é A, o resto é E, né, tanto o caso oblíquo quanto o vocativo. O plural também é E, o oblíquo plural é on, e o vocativo plural é o, tá? Então, lărca, lărque, 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 lărcon e lărco. Masculinos em consoante ou outras vogais, né? Deixa eu colocar aqui, deixa eu consertar. Vou colocar assim, outros masculinos, né? Tá, então não os que terminam em alongo no caso reto, né? Então a gente tem aqui admi, tudo igual no singular, mais simples, e o plural é igual, né? No caso reto. Só o oblíquo é admion e o vocativo é admio. Femininos, né? Tudo igual no singular, o plural com an ou em, né? Dependendo do tipo de plural. O oblíquo em on e o vocativo em o, né? Então, mais simples também. Femininos não terminados em i, aqui são os que têm em no plural, né? Então, mahila, que é senhora, tudo igual no singular, plural mahilaen, o reto, né? Caso oblíquo mahilaon, e o vocativo mahilau, tá? Então, dos substantivos foi isso, né? Então, a gente, o mais complicado são os masculinos terminados em alongo, tá? Os adjetivos, né? Eu tinha mencionado brevemente, acho que na primeira aula, mas a gente tem dois tipos de adjetivo. Tem os adjetivos variáveis e os invariáveis. Aqui a gente tem um adjetivo variável, então, nila, que é azul, tá? Ele tem uma flexão, o singular, né, aqui do masculino, é igual àquela que a gente tinha visto dos substantivos masculinos em A. Então, nila, no caso reto, nile, no oblíquo, e nile, no vocativo. No plural é mais simples, é tudo E. Então, dos adjetivos, é só o caso reto, singular, que é A, o resto é tudo E. Feminino é mais simples ainda, é tudo nili.
os demais adjetivos são invariáveis, adjetivos, né? Então, aqui, exemplo, casa azul, casa vermelha e casa cor-de-rosa. Azul é nila, vermelho é lal, e cor-de-rosa é gulabi, tá? Então, aqui, casa, eu usei makan, acabei não transcrevendo aqui, né? Makan. Então, aqui a gente tem nila, makan, né? A forma 1 é nila. Depois, 2 a 4 do adjetivo são nile, tá? Nile, makan, e nile, makano, forma oblíqua plural. Casa vermelha, aí o adjetivo é invariável, é sempre lal. Lal, makan, é o caso reto singular. Lal, makan, caso oblíquo singular. Lal, makan, também, caso reto plural. A única diferença está aqui no oblíquo plural, que é sempre em on, no substantivo, né? Então fica lal, makano. Cor-de-rosa, gulabi, 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 gulabi. Né? Então, invariável também, como esse aqui, tá? Então, só os que terminam em a longo, no masculino singular, são variáveis, tá? Bom, agora os pronomes demonstrativos. Deixa eu só ver aqui. Ninguém querendo entrar? Tá. Então, pronomes demonstrativos. Eles não distinguem gênero. Esses dois que eu coloquei aqui com a transcrição em vermelho, a pronúncia e a grafia não são exatamente iguais, tá? Então, até assim, quando a gente vê alguém, um falante, falando isso aqui meio, dizendo como escrever, eles acabam falando yaha, né? Seria mais ou menos a grafia, né? Seria a grafia. Só que na prática, a pronúncia aqui no singular acaba sendo, né, na fala normal, é igual à pronúncia no singular e no plural. Então, esse, essa é ye. No caso reto, is, no caso oblíquo singular, e in, no caso oblíquo plural. Tá? Depois o demonstrativo aquele, aquela. Embora seja escrito vah, né, ou vah, a pronúncia é vou. No plural, vê. O caso oblíquo, os, e o plural, tá? Então, tem a mesma distinção de casos e de número, né? Embora aqui a pronúncia acabe sendo igual. Uma distinção, então, a maioria das distinções, acho que do Urdu e do Hindi, acabam sendo mais nessas coisas mais eruditas ou mais técnicas, né? Mas aqui também a gente tem isso. Assim como nos demonstrativos, né? No Hindi a gente tem aqui ye, mas o demonstrativo, aquele, aquela, vou, vê, né? No Urdu, esse vou também é usado para o plural, né? Então, uma pequena diferencinha que a gente tem, assim, gramatical. Pronomes pessoais também vai ter os mesmos casos, né? Eu coloquei aqui singular e plural, então aqui eu, né? Primeira pessoa do singular é me, forma oblíqua é muj. Aqui tinha que estar sobrescrito. Deixa eu só aproveitar e corrigir isso. Formatar texto sobrescrito. Vou copiar e colocar aqui também. Então, me, caso oblíquo, muj, né? É eu. Tu, caso oblíquo, tuj. Os demonstrativos que a gente tinha visto, na verdade, servem também de pronome pessoal, tá? Eu coloquei o aquele, em primeiro lugar, que ele é o mais comum de ser usado para pronome de terceira pessoa, né? Só se for alguém que estiver perto, que a gente vai usar esse aqui, que é o este, né? O este, tá? Então, as mesmas formas que a gente tinha visto para os demonstrativos. No plural, a gente tem ham, que a forma oblíqua é a mesma, né? E o tum também, que tem a mesma forma, e o ap, tá? Então, esses três pronomes aqui, na forma direta e oblíqua, têm a mesma forma. Desculpa, eu não expliquei aqui. Por que a gente tem duas formas aqui de plural na segunda pessoa, né?
Esse aqui, o tu, na verdade, é muito familiar, né? Então, precisa ter muita intimidade para a gente usar, né? Ou é usado, às vezes, com empregados, alguma coisa assim, ou também para falar com Deus, né? Os mais comuns que a gente vê falando, para serem usados de segunda pessoa, são tum, né? Que já é plural, mas é um nível intermediário de formalidade, digamos, e o ap, que é o mais formal dos três, tá? Então, os dois aqui são de plural, tá? Há uma coisa que eu acabei não... uma coisa que a gente tem com a segunda pessoa, né? Então, usar a segunda pessoa do plural como forma de respeito, né? É muito comum nas línguas da Índia, nas línguas indo-arianas, no hindi, por exemplo, isso ser feito também para terceira pessoa. Então, se eu estiver falando, por exemplo, do pai, da mãe, de alguém, eu não vou falar usando esses pronomes terceira pessoa do singular. Eu falo a mãe de não sei quem, elas, né? Ou o pai de não sei quem, eles, tá? Até assim, do próprio pai ou mãe, dependendo, acho que se usa também a forma plural, tá? Então, esse plural de respeito não fica, então, só restrito à segunda pessoa, mas aparece também na terceira. A parte da sintaxe eu vou ver se eu incluo alguma coisa assim. Pronomes possessivos, tá? Então, eu repeti aqui os pronomes pessoais e os possessivos. Então, men, tu, o, ye, os pronomes pessoais, né? Ham, tum, ab, ve, ye. E aí, então, os possessivos. Meu, merá, merá, teu, terá, dele, dela, uská, iská, né? Uská se for alguém distante e iská se estiver próximo. E no plural, hamara, nosso, tumhara e apka, né? Então, digamos que seja de você ou do senhor, da senhora, né? E aqui o deles e delas, né? Os dois aqui. Esse se for alguém que estiver distante, né? Estiver próximo, né? Em termos de localização, a gente usa esse aqui, tá? Bom, agora a parte dos verbos. Como talvez seja de esperar, né? O mais complexo, tá? Tem uma flexão bastante variada, mas assim, tem muito uso de formas adjetivais, participiais, né? Até por isso também, uma das coisas que eu tinha comentado com o Adriano, né, que eu tinha visto um pouco isso no sânscrito, né, até foi legal que ele falou daquele uso do particípio como uma forma independente, né, então eu posso dizer, sei lá, isso feito, né, como isso está feito. Bom, mas então vamos ver aqui um pouco da conjugação do verbo. O infinitivo termina em na, né, com o a longo. Então a gente tem aqui roná, que é o verbo ser, estar, aná, que é vir, paná, obter, ganhar, nikalná, sair, lená, pegar, soná, dormir, e tolná, pesar. Tá? Então só vários exemplos aqui, mas todos terminando em na. O verbo mais frequente, com certeza, no hindi é o verbo de ligação, né? O verbo ronar, que a gente tinha visto, né? Porque boa parte dos tempos são feitos com esse verbo como auxiliar. Tá? Então, aqui a gente tem a conjugação nele no presente. Eu estou, मैं हूँ, tu है, né? Tu és, né? Ou você é. Wo है, ye है, tá na mesma forma, né? Da segunda e da terceira pessoa. No plural, o verbo, se vocês olharem, em quase todas as pessoas é ré, só que nessa forma do tum, né, que é o grau intermediário de respeito, que tem a forma ho, a segunda pessoa, tá? Então, ham ré, tum ho, ap ré, ve ré e ye ré, tá? Então, aqui a gente tem concordância em pessoa e em número. Realmente é uma forma finita verbal, tá? Se a gente olhar agora o passado, né, o imperfeito, ele na verdade é uma forma adjetival, é um particípio, pelo menos na origem, tá? Então eu coloquei aqui a forma do masculino e a forma do feminino. Então se eu for, por exemplo, eu estava ou eu era, fica मैं था,
se for um homem dizendo, mas se for uma mulher é me ti, tá? Se vocês olharem, não tem variação de pessoa, né? No singular é tudo tá, se for um homem falando, e ti, se for uma mulher. No plural, a gente tem o quê? Sempre te, se for um homem falando, né? Ou seja, se a gente estivesse referindo a homens, né? E tem, se estivesse referindo a mulheres, né? Então, aqui o i do feminino fica com a nasal para marcar o plural, tá? De qualquer jeito, ó, não há flexão nem concordância de pessoa, é só número e gênero. Então, pelo menos na origem, ele era mais um particípio, né? Só que acaba funcionando como uma forma independente, tá? Bom, e aí, para a conjugação verbal dos outros verbos, né, são muito importantes os dois particípios, né? O particípio imperfeito ou imperfectivo e o perfeito ou perfectivo. Esse perfeito aqui não tem nada de passivo, né? O particípio passado da gente, né? Feito, traduzido, então tem uma ideia passiva. Esse aqui não, ele é ativo, tá? Então, aqui estão os infinitivos terminados em na, todos. Se a gente trocar o na por tá, tem o particípio imperfeito, ou imperfectivo. Se trocar por a longo, a gente fica com o particípio perfeito. Então, do verbo escrever, que é likna, o particípio imperfeito é likta, e o perfeito, likha. Brincar, khelna, khelta, khela. Ir ou andar ou se mover, chalna, o particípio imperfeito chalta e o perfeito chala. Dormir, sona, imperfeito sota, e aqui entra uma semivogal, soya. Tá? E o último coloquei um irregular, karna, o verbo também talvez o segundo mais frequente do hindi, né? Karna, que é o verbo fazer, particípio imperfeito karta e kiya, tá? Então a forma do perfeito aqui é diferente, tá? Não é kara, tá? Ela é irregular. Então todos esses aqui, né, são flexionados em número e gênero. Então likta, por exemplo, isso aqui é a forma masculina singular. Se for masculina plural, fica likte. Se for feminino, é likti, tanto singular quanto plural. Agora vamos ver a forma do presente, né? Vai entrar o quê, então? O particípio imperfectivo e o verbo ser. Então, está tudo conjugado aqui, ó, masculino e feminino. Aqui eu não coloquei, desculpa, gente, é aquele verbo chalna, que é ir, mover-se, andar, né? Tá aqui, eu ando, eu me movo, qualquer coisa assim. Me chaltahum. Se vocês olharem o feminino, é me chaltihum. O verbo ser, que está aqui no final, ser ou estar, é o mesmo, né? Mas a forma do particípio concorda com o sujeito, né? Se for masculino, é chalta, se for feminino, é chalti. Então, a conjugação toda é assim, tá? Chalta aqui no singular, chalte no plural, então o particípio concordando com o gênero e número, né? Aqui é masculino singular, aqui é masculino plural, chalte. Chalti é feminino, tanto singular quanto plural. E o verbo que se conjuga, que se flexiona de fato como verbo, é o verbo ser. Tá? Então, isso aqui não é um tempo contínuo. Tá? Isso aqui é eu ando, eu me movo, alguma coisa assim. Tá? Tem uma outra forma que é forma contínua. Então, mesmo esse presente simples, ou presente, digamos, né, não contínuo, usa o verbo ser, estar como auxiliar. O imperfeito também, aí vai usar aquela forma que a gente tinha visto, né? O tá, no masculino singular, te, no masculino plural, e ti, no feminino. Só que quando esse ti aqui é a única forma, é a forma final, no plural você acaba acrescentando a nasalidade para ficar diferente.
eu só voltar no slide anterior. Então, aqui no presente, como a gente tem um verbo flexionado, a forma do particípio feminino aqui é sempre chalti. Porque, por exemplo, ó, chalti hai, ela e chalti hai, elas andam, tá? Enquanto que aqui, se eu não tiver a nasalização, fica igual, chaltiti e chaltiti. Então, no plural, é acrescentada a nasalização, tá? É bastante complexa, né? Mas espero que dê para acompanhar. Se tiver alguma pergunta, podem falar. Então, aqui, resumindo, o presente e o imperfeito têm a mesma flexão que a gente tinha visto do verbo ser e estar, né? É ele que é flexionado, na verdade, tá? Com o particípio imperfeito do verbo. Depois o perfeito aí é uma forma simples, só que ele é uma forma nominal, né? O adjetivo, né? Ele é um particípio. Então a gente tem aqui, ó, tanto eu, tu, quanto ele é chalá, né? Eu me movi, eu andei, e se for no plural é tudo chalé. No feminino, chali no singular e chalim com a nasalização no plural. Tá? Então, é uma forma participial, mas, né, pelo menos na origem, mas que funciona como um verbo independente. Aí tem também o subjuntivo, que tem forma simples, não tem o auxiliar. Então, tá aqui, ó, tem terminação da primeira pessoa, e. É bem semelhante aqui à flexão do verbo ser, né? A gente tinha visto lá, era hum, e depois he, no resto das pessoas. Aqui fica chalum, né? Que eu ande, digamos, que você ande, ou que ele ou ela ande. Depois aqui em, tudo, o plural tudo igual, menos a forma do tum, que é o. Tá? Então, aqui é a flexão do subjuntivo. Tá? Depois vem o futuro, que é formado com base no subjuntivo. Muitos livros apresentam primeiro o futuro e depois o subjuntivo, mas o subjuntivo é a origem do futuro, né, a base do futuro. Então, o futuro é formado como? Com as formas do subjuntivo e uma forma que tem aquela mesma flexão que a gente já viu. Ga para o masculino singular, ge para o masculino plural. Então, a no singular, e no plural. E no feminino, né, gi, e como aqui já tem a flexão que distingue, né, as pessoas, já tem, por exemplo, tchalê e tchalém, não precisa a nasalização no gi para distinguir o plural do singular. Aí o imperativo, né? Como acontece em muitas línguas, muito frequente nas línguas indo-europeias em geral, o imperativo do tu é a raiz, né? Ou às vezes a raiz e mais uma vogal temática, né? Então a gente tem aqui o verbo ir, andar, que é chalna, no infinitivo. A forma do tu é, do imperativo de tu é chal. Karna, o imperativo de tu é kar. Pina, imperativo pi, lena, le, dena, de. Tá? Do tum, como já tinha aparecido em outras formas verbais, sempre tem esse o aqui, né? Então, é a raiz com acréscimo do o. Esses 4 que eu coloquei aqui, na verdade, são irregulares nessas duas colunas. Então, chalo é uma forma regular, só pega a raiz e acrescenta o. Esse aqui, na verdade, é regular, e esse aqui só acrescenta a semivogal, a última coluna que é irregular. Né? E le, em vez de ser leo, é só lo, de, o imperativo, de tum, em vez de ser do, é do. Tá? Esses 4 aqui são irregulares na forma do a. Aí aqui ficou errado, deixa eu corrigir. Aproveitar, já corrigir agora. Então, do karna, o imperativo do ap, né, do senhor, a senhora, é kidie, do pina, é pidie, do lena, é lidie, e do dena,
DTA. Aqui formas do imperativo. Aqui eu acabei não fazendo, desculpa, gente. Eu ia colocar, mas acabei esquecendo de colocar. Pulei esse eu posso colocar depois e passar para vocês, né? Mas as formas contínuas, né? Eu estou lendo, eu estou fazendo, são feitas com o auxiliar rehna, que é ficar, alguma coisa assim, tá? Paulo, Pode falar. essa forma ti, tin, ela é derivada daquela raiz sta? Talvez seja, tá? Aí só indo atrás. Mas acho que é que não é, né? Então, acho que assim, o paradigma do verbo de ligação acaba sendo derivado de vários, que nem o nosso no português, né? Que a gente tem o verbo esse, mas também tem o cedere, né? Sei lá. Acaba misturando, né? Você sabe qual que é o verbo que eles usam para ficar, permanecer? Acho que é orehna. Rehna. Deixa eu escrever aqui. Tá? Que é o que é usado aqui para essa forma contínua. Deixa eu escrever. Eu vou escrever ela aqui. Peraí. Escrever, aí eu tiro da tabela. Deixa eu ver. Renan, vamos só confirmar aqui. Até ia falar para vocês, quem quiser consultar um dicionário bastante bom, na verdade eu consulto não só para o hindi, mas para um monte de língua, é o Wiktionary. Em inglês acaba sendo bastante rico de informação, né? Então copiei aqui o Renan, aqui no hindi, stay, remain. E aí, vocês querendo, tem aqui as formas impessoais do verbo, né? A raiz, o infinitivo na forma oblíqua, que na verdade ele é um substantivo, né? Esse aqui que eu vou falar agora, os particípios, e tem aqui as formas que eu fui mostrando todas, né? E até mais algumas, tá? Aquilo lá nem é o paradigma completo, tá? Então, é o orehna mesmo, que é ficar. Ele que é usado como auxiliar para formas contínuas. Aí eu coloquei aqui o particípio, que é chamado particípio conjuntivo, pode ser que tenha outros nomes. O Adriano falou do sânscrito, acho que tinha uma tendência de, nas subordinadas, não ter verbo finito, né? Não era isso? É que, na verdade, a questão da subordinação em sânscrito é um pouco espinhosa, assim. A gente tem uma subordinação de tipo correlativo, né? Uhum. Orações, qualquer tipo temporal, as adverbiais, vamos dizer assim, mas ela é sempre envolvida de maneira correlativa, né? A subordinação de tipo substantiva, por exemplo, né, com conjunção, como nós fazemos, ou oração infinitiva, ela é muito pouco desenvolvida em sânscrito. Tá. Então, assim, no modelo correlativo é normal você ter o verbo. Mas para as outras funções, e mesmo para as adverbiais, há uma preferência pelo sistema de reduzidas, né? Então, aqui é tipo de uma forma reduzida, né? Esse particípio conjuntivo é basicamente como um gerúndio, tá? Então, aqui tem duas formas, né? Terminadas em cur, que está aqui, né? Ou em que. Pelo que eu vi, são basicamente equivalentes, embora o que seja mais comum, um pouco mais comum na fala coloquial, né? Na fala menos coloquial, mais formal, acho que o cur é um pouco mais comum, né? Mas os dois são equivalentes. É basicamente a raiz, acrescentando cur ou que, tá? Então, likna, likkar e likke, né? Kena, kelkar e kelke. Paulo, essa aspiração diante de oclusivo aí, ela vai ser pronunciada? Eu pronunciei, mas eu tenho a impressão que acaba não sendo, né? Tá? Ainda mais oclusivo que... do mesmo grupo, né? Pois é, deve ficar liquer, né? E aí eu falei, né? Eu falei um monte aqui de flexão, né? Coloquei só uma observação que tinha aparecido nos textos que você mostrou, eu acho, né? Ou algum exemplo de verbos causativos, né? Então, um tipo comum de derivação, ou que
muito produtivo no índice são os verbos causativos. Paulo, só para avisar, estamos aí batendo em 1h30, tá? Beleza, obrigado. Então, uma forma comum dessa derivação é se tem um schwa aqui na raiz, ele acaba sendo substituído por um a longo. Parece um pouco com aquela gradação lá do sânscrito, né? Então, a gente tem aqui marna, que é morrer, e marna, que é bater ou matar. Nikalna, com schwa, e nikalna, que é tirar, né? Aqui eu substituí o schwa, né, ou alonguei o schwa, digamos, né? Aqui seria um A breve pronunciado como schwa, e aí um A longo é o causativo. Outro tipo envolve o acréscimo de um A longo. Então, aqui a gente tem nachna, que é dançar, e nachana, que é fazer dançar, né? Então, depois da raiz eu acrescentei um A. Se bem que a raiz aqui, que tinha um A longo, ficou com um schwa, né? Se a raiz termina em vogal, né, aí a gente tem um L antes do A longo. Então, pina, que é beber, e pilana, fazer beber. Tá? Então, é um tipo de derivação que é muito produtiva. Tá? Então, aí passou a parte da morfologia. Acabou não ficando tanta coisa de sintaxe, né, mas pelo menos uma ideiazinha. Vamos ver aqui o que a gente tem. Então, assim, eu peguei primeiro o sintagma nominal possessivo, né? Então, antes de ir para a sentença, para a oração como um todo, né? Sintagma nominal possessivo, tipo, o cachorro do menino, né? Esse elemento que está aqui em negrito, né? Em geral, é chamado de posposição. Eu não gosto de chamar de posposição porque ele se flexiona, né? Para mim, ele é um elemento adjetival, na verdade. É como se todas as formas possessivas tivessem que ser adjetivais. Para a gente só são adjetivais se são de pronomes, né, tipo meu, minha, mas nas línguas indo-arianas, boa parte delas, acho que a maioria, acabou ficando, toda forma possessiva é meio adjetival. Então aqui a gente tem aqui, o cachorro do menino. Uma coisa que vai aparecer num slide mais para frente é que o núcleo sempre fica no final. Então, o cachorro do menino, a ordem que a gente tem aqui é cachorro, é o núcleo, né? É o que está aqui no final, é o kutá. E larka é menino. Só que aqui, como ele está numa forma subordinada, né? Ele é oblíquo, tá? Então, larke ka kutá. É o cachorro do menino. Se eu disser cachorros do menino, a gente tem aqui, kutá, no plural, é kuté. Isso aqui, que seria o D, digamos, né, a posposição, tem que concordar aqui. Aqui é masculino singular, ele está na forma masculina singular. Aqui, cachorros é masculino plural, então essa forma possessiva também vai ser masculino plural, tá? Para os femininos, o singular e o plural é igual. Tá? Então, larque que tá, o livro do menino, e larque que tá bem, os livros do menino, tá? Então, mas esse elemento que conecta, né, que em geral se chamam de posposição, ele tem essa flexão igual a de um adjetivo. Tá, esse elemento adjetival também concorda em caso com o possuído, né? Então, só voltando aqui. Opa, desculpa, aqui. Então, ele está concordando aqui não com o possuidor, né? O possuidor aqui é sempre menino, mas a variação aqui, a flexão, está concordando com o elemento possuído, que é um cachorro ou um livro, tá? E ele vai concordar também em caso. Então, eu coloquei já duas sentenças aqui, ó. Islar ki kabhai yahan kam karta hai, né? Então, essa menina, aqui eu fiz como se faz em trabalhos de morfologia e tal, né, quando a gente tem, então aqui é a grafia do Hindi, aqui a transcrição, né, is ladki ka bhai yahan kam karta hai, depois a tradução de cada uma dessas palavras, né, isso aqui é o essa, né, na forma oblíqua, menina, o possessivo, né, aquele morfema possessivo, né, aquela possessiva, depois pai, que é, aqui deveria estar com sobrescrito. Deixa eu aproveitar e corrigir.
Tá. Corrigir embaixo também. Opa. Aqui já ficou complicado, porque é uma sentença toda, né? Mas vamos pegar esse trecho aqui, ó. Isler ki kabhai. É o irmão dessa menina. Irmão é masculino singular, então o de, digamos assim, né, é masculino singular, tá? Se eu disser agora o nome do irmão dessa menina, o nome do irmão, como ele está subordinado a nome, ele vai ter que ficar na forma oblíqua. Aí, como termina em i, ele é invariável no singular, mas essa partícula possessiva está concordando aqui, está claramente numa forma oblíqua. Então, aqui o ka, bhai, né, porque aqui é masculino singular reto, o irmão dessa menina trabalha aqui, então ele é o sujeito, o irmão é o sujeito, né, como ele aqui é adjunto adnominal de nome, ele fica na forma oblíqua. Então, essa partícula, vou chamar de partícula, possessiva tem que concordar com ele, tá? Então, fica no caso oblíquo. Bom, como eu tinha falado já na primeira aula, a gente tem posposições, né? Repetir aqui os exemplos que a gente tinha visto. Então, aqui é Bharat, que é Índia, né? Então, Bharat mein, Índia em, ou seja, na Índia. Bharat se, aqui deveria estar com aquele prolongamento aqui também, né? Índia de, esse de é de proveniência, origem, então, da Índia, falando da origem de alguma coisa. E Bharat tak India até, ou seja, até a Índia. Então, são posposições e não preposições. Tá? A ordem básica, agora já pensando na oração como um todo, né, a ordem básica que a gente tem é... aqui ficou uma forma contínua. Legal que apareceu pelo menos um. Acho bem que acho que está errado. Depois eu vou confirmar. Peraí. Ordem básica, então, é sujeito, objeto e verbo. Então, acho que está certo. É Ham Hindi par rahe, né? Que é nós, indi, aqui é estudar, aqui é auxiliar contínuo e aqui é o verbo ser, né? Então, o primeiro é o sujeito, nós, depois o objeto, indi, e depois estamos estudando. Nós estamos estudando indi, né? Sujeito, objeto e depois verbo, né? O princípio geral, na verdade, é que o núcleo sintático, pelo menos, fica no final. Então, aqui, nós, indi, estamos estudando. Se a gente considerar que o verbo é o núcleo da sentença, então o verbo tem que vir no final. Tá? Eu coloquei ele todo em negrito. Mas dentro do conjunto aqui de verbo e auxiliares, né, o verbo que se flexiona, que acaba sendo o núcleo, é o último. Então, essa sequência verbal aqui está no final. E dentro da sequência verbal, também o núcleo está no final. Tá? Aqui a posposição, né, o sintagma posposicional. A gente tem Bharat mein, né? Sintaticamente é a posposição que é o núcleo. Então, ela está depois, né? Também quando a gente tem o adjetivo e o substantivo. Bada makan, né? Grande casa, casa grande. Né? E também no possessivo, aqui a gente tem makan ka number. Né? Casa de número, o número da casa. Então, eu coloquei os núcleos todos em negrito. Então, o princípio geral é que o núcleo está no final. Coloquei uma coisinha também relacionada a adjetivo. Quando eu falei de adjetivo, não falei de comparativo, superlativo. Até tem formas sintéticas, né, que acho que são derivadas do sânscrito, mas o mais comum é usar uma construção sintática. Então, por isso que eu coloquei aqui na sintaxe. Aqui a gente tem Bharat, Paquistão se bada hai. Então, Índia, Paquistão de grande é. Ou seja, a Índia é grande do Paquistão. O significado é a Índia é maior que o Paquistão. Tá? Então, a gente forma o comparativo usando o adjetivo na forma simples
e essa preposição aqui. E como, no sânscrito, como que seria formado esse do que caso que ficaria? No ablativo. Ablativo, então, é o ablativo aqui, tá? Só que agora com uma posposição, é o C que dá essa ideia de origem, tá? Então, é a mesma construção, só que em vez de ser um caso simples, né, é uma posposição. Mas no E aí sânscrito aqui precisa usar a forma comparada do adjetivo. O adjetivo É, vai no- para a forma comparativa também. no sânscrito, né? Então aqui no hindi fica na forma simples, né? Não é uma forma comparativa, né? É direto. E aí o superlativo é simplesmente o de todos, basicamente, que a gente diz, né? Então eu coloquei aqui, Everest, Dunia ka sabse uncha parvat hai. Então, o que é? O Everest do mundo, de todos, alta montanha é, né? O Everest é a montanha mais alta do mundo, tá? Então, aqui é montanha alta de todos, né? Então, a gente não tem uma forma comparativa ou superlativa propriamente dito, né? Você diz que é de todos, então já vale como um superlativo, tá? Então, esse uncha aqui é a forma, o adjetivo simples mesmo, tá? No grau normal dele. Aqui eu não tive tempo de fazer, né? Mas só coloquei um exemplo. Uma característica bem forte do hindi, acho que de boa parte das línguas indo-arianas, é que boa parte dos verbos são formados com verbo leve, né? Um verbo auxiliar, digamos, né? Eu acho que até a categoria verbal nem é uma categoria tão aberta, é difícil formar verbos simples. O mais comum, se a gente vai ter que formar um verbo novo, é pegar um substantivo ou um adjetivo e aí formar. Então, aqui tem um exemplo, que ficou incompleto, saf karna. Saf é limpo, né? Tem uma palavra de origem persa. Karna é fazer. Em vez de eu dizer limpar, né, a estrutura é fazer limpo. Saf em árabe é limpo, é a palavra via persa, né? É. Tá, então é do árabe, né? Legal, então, obrigado. É que as palavras no hindi, elas entram do árabe, mas via persa, então acabam... Exatamente. Perdem, por exemplo, as consoantes velarizadas, né, que seria saf. Tá. Então já... Às vezes você não reconhece que é do árabe por causa disso. Já tem um filtro do persa no meio do caminho. Né? Agora, só um comentário, Paulo. Não sei se você verificou isso, esse tipo de construção com auxiliares, ela é extremamente característica do persa, né? Também, e verdade. Com uma influência desse longo período que o persa foi usado na Índia, né? Mais ou menos do século XII, XIII até o XVIII, foi usado constantemente, né? Teria a ver com alguma presença e influência. Não sei dizer, aí só indo atrás, mas assim, não sei dizer o quanto é uma influência do persa ou os dois acabaram pela convivência, tendo o contato, tendo um desenvolvimento comum, né? Mas pode ser que seja realmente Muito marcante em persa, ainda hoje, em todos os dialetos. Então, realmente, é legal você ter falado isso. Então, esse verbo leve, né, tanto no hindi quanto no persa, né? E aqui, quando são verbos que são verbos mais ativos, a gente tem o karna, né? Eu acho que se for verbos de mudança, por exemplo, acho que acaba sendo usado o roná, que é o verbo ser. Não tenho certeza, vou verificar, tá? Mas é um outro verbo que é utilizado, tá? Bom, aí assim, para conhecer mais, né, eu coloquei aqui uma foto de um festival, como é que é? Deepavali, em Ayodhya, também no Uttar Pradesh, né? Coloquei alguns links. Então, vou fechar aqui a apresentação, aí eu posso mostrar o que tem em cada um deles. Os dois primeiros, aliás, o primeiro eu já tinha mostrado, né? Vou mostrar de novo, deixa eu colocar aqui. É aquele site que tem dicionário de várias línguas da Índia, né? Então está aqui o Bengali, o Gujarati, o Hindi, colocando aqui, né, dá para a gente ver, Canadá, canarês,
Aqui é o Konkani, de Goa, Malayalam, Marathi ou Maratha, Punjabi, o Tamil, ou Tamil, cadê? Bom, aqui. E o Telugu, né? Aqui, tá? Eu falei também do Wiktionary, tá aqui, né? O segundo que eu coloquei aqui na lista, né? Para o Hindi, pelo menos, ele tem muita informação, né? Tem o paradigma completo de verbos, por exemplo, né? Também eu tinha mostrado na última aula esse aqui, Hindi Urdu Flagship, que tem um monte de material, tá? Especificamente, tanto do Hindi quanto do Urdu, né? Vocês forem aqui em Resources, na verdade, tá? Passando aqui. Eu acho meio incômodo de clicar as coisas, né? Mas tem vários materiais, né? Alguns até bastante adiantados, tá? Ó, aqui esse Braj in Brief, e esse Braj Bhasha Reader são os do Braj Bhasha, que, né, que é uma língua literária da região próxima do Hindi, né, que hoje acaba estando na esfera de influência do Hindi, né. O que mais? Esses dois eu revi há poucos dias, fazia tempo que eu não via. Então, da New York University, a gente tem aqui o Virtual Hindi, que tem um monte de material. Tem as lições, e tem aqui uns resources, né? E tem também o correspondente do Urdu, né? Então, em vez de Virtual Hindi, é Virtual Urdu. Aqui, escrito, né, com a escrita derivada do árabe. Aliás, ó, aqui a gente tem, deixa eu ver, aqui a gente tem o N retro, não é o N mesmo, desculpa, não é o N, não, desculpa. Aí tem mais três aqui que eu coloquei. Dois do Hindi mesmo e um que serve, que mostra um pouco aquilo que eu falei no início, né? Como a gente pode usar o Hindi para se familiarizar também com as outras línguas da Índia, né? Mas aqui, deixa eu tirar isso aqui, senão ele não vai. A Door into Hindi, que são vídeos, né? Lições em vídeo, né? Tem a parte gramatical. Mas clicando aqui, ó. Tem um vídeo que a gente abre no YouTube. Tá? Aí, só mais um especificamente do Hindi, esse Learning Hindi. Esse eu descobri há poucos dias, não cheguei a explorar muito, mas parece ter bastante coisa também, tá? E o último que eu marquei, que é esse aqui, é esse CIIL, é o Central Institute of Indian Languages. Aí, esse link especificamente que eu coloquei, tem esses livros, livro para aprender assamês, bengali, gujarati, marathi e até oriá, né, que é uma língua que a gente não vai ver, né, que é vizinha ali do bengali. Então, vou pegar aqui do assamês, só para vocês verem. Aqui o livro, aí clicando, são as lições. Vou abrir aqui a lição 1. Então, vem aqui, aqui está escrito em assamês, que é a mesma escrita basicamente do bengali. Embaixo vem a pronúncia com o Devanagari, e aqui é a tradução em hindi, né? Então, quer dizer, dá para estudar essas línguas através do hindi, né? Aqui no começo tem também a parte do LIP, né? Que é o sistema de escrita. Então, eu vou abrir aqui. Tá? Então, aqui a correspondência, né? Se bem que aqui não está tão bem explicado, porque esse que seria o A breve, né, no assamês e no bengali, a gente vai ver depois, ele acaba sendo pronunciado como O ou como O, tá? Mas ajuda bastante aqui, tá? Então, vou copiar já aqui no chat os links, para quem já quiser ficar com eles, mas depois eu mando a apresentação para todo mundo, tá? Vou colocar aqui.
Então, ficam aí os links para vocês. Não sei se alguém tiver alguma pergunta para fazer, espero que não tenha sido só um amontoado de coisas que eu fui jogando, né? Mas tendo os slides, dá para vocês verem, reverem e verem também o vídeo, né? Então, temos ainda uns 15 minutinhos, tá, Paulo? Tá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu fiquei em dúvida naquela frase, Parhaim, não sei falar. O verbo estudar é também um substantivo e um verbo. Deixa eu voltar aqui. Aqui é a raiz do verbo, na verdade. Ó, esse par é a raiz do verbo estudar. O quê? Esse par é o verbo estudar. É o verbo estudar, tá? Se fosse, sei lá, brincar, seria kel. Se fosse aquele lá que a gente viu mais durante a conjugação, que era o andar, seria chal. Chal rehe. E Tá? Então é a raiz do verbo. Tá? É a raiz do verbo mesmo. Então é realmente uma forma verbal, tá? E o que é era isso? Urahê é uma forma do verbo urahna que eu tinha falado. Deixa eu ver, tá aqui, ó. Ele é usado como, aqui, ó. Ele é um auxiliar, ele é o verbo ficar, tá? Mas é um auxiliar aspectual que marca o tempo contínuo, tá aqui, ó. Tá? Entendi. Tá. É só no... Então aqui é a forma contínua que eu acabei não colocando antes, né? Mas apareceu no exemplo, tá? Então, se fosse, por exemplo, nós estávamos estudando hindi, aqui em vez do ren, entraria aquele te que a gente tinha visto no imperfeito, tá? Então, tem estou estudando, estava estudando, tá? Tá certo. Legal. O que mais? Alguma pergunta mais? Façam suas perguntas, pessoal. Podem aí abrir o microfone à vontade. Se estiverem tímidos, podem escrever, que eu leio. Como vocês preferem. O Paulo. Legal, Sofia. Tem que tentar um pouco de tudo, né? Como o Redeto também fez com o sânscrito, né? Dar um panorama geral. Bom, o pessoal está se manifestando aqui, estão só elogiando, Paulo. Obrigado. Você não está sendo criticado. Acho que eu vou até fazer uma crítica por escrito aqui, só para não ficar chato, só elogio. Então faz aí. Cara mala, pô. Falando essas coisas, ninguém entende nada. Tem mais uma dúvida. Fala aí, então, aproveita aí. Lá o nome do irmão dessa menina é Suresh, né? Você disse? Deixa eu ver. Essa forma que é a forma do genitivo. É o que? É o genitivo, né? Para você, Mário, eu digo que parece, para mim, é o espelho do que a gente tem lá no romeno e no albanês, mais ainda do albanês, né? Que tem aquele artigo genitival, alguma coisa assim. O do albanês se flexiona, né? Mas na primeira frase não tem, né? Quer dizer, na primeira frase seria K. Então, deixando mais claro aqui. Opa, desculpa. Aí é uma adjunta de nominal, né, da frase. Então, aqui ele é o sujeito, né? Então, menino, desculpa, irmão dessa menina. Irmão é o sujeito, então ele está no caso reto. Então, vou chamar de partícula, vai, tá? Então, essa partícula possessiva está concordando com ele, está no caso reto. Como aqui é o nome do irmão dessa menina, ele já é um adjunto adnominal do nome, então ele não fica no caso reto. Embora aí talvez não seja a melhor palavra, porque é uma palavra invariável, né? Ele está aqui no caso oblíquo, então o que fica também na forma oblíqua. Talvez eu deva escolher aqui uma palavra. O interessante é que a primeira forma não está no caso oblíquo, a segunda está, né? É isso, né? Como? No caso, sim, é porque o pai não tem. Ele é invariável, nesse caso. Deveria pegar uma outra coisa, deixa eu ver, sei lá, o que eu poderia colocar em vez de irmão, alguma coisa variável, não sei. Deixa eu colocar, é que eu não sei se vai ser variável, vou fazer assim, eu escrevo aqui, aí eu olho lá no Wiktionary a flexão, tá? Só para confirmar. Peraí.
Não. Inserir caracteres especiais. Deixa eu ver. Deixa eu ver a flexão dessa palavra aqui, que é uma das que quer dizer tio. Um tio materno, eu acho. Eu não sei se ela fica mamá ou mamê na forma, no caso oblíquo. Vamos ver aqui. Mama. É tio materno. Fica invariável. Então, não estou lembrando um exemplo. Bom. Eu não entendi qual que é a dúvida, Mário. É que assim, o que eu estou falando, assim, ó, esse K, ele está concordando com o Braille. O Braille aqui está no caso reto. E aqui ele está oblíquo. Só que o Braille... Braille é invariável. Então, é isso que eu estou tentando pegar uma outra palavra, né? Eu penso depois com calma. Para fazer variar as duas juntas. Para ficar mais claro, né? Eu penso, nem que seja depois da aula, alguma coisa que... Depois a gente vê. Tudo Aquela bem. palavra que você usou lá, arastar. Então, é que aí ela é estrada, né? A rua dessa menina. Tem que mudar o exemplo. Eu vou procurar alguma... É que estou pensando no nome de parentesco, como eu coloquei aqui, o irmão. A minha dúvida acho que era mais simples. Na primeira questão, né, na primeira frase, ela não fica no oblíquo por quê? Aqui, não está no oblíquo, né? A concordância é só no... Você está perguntando por que o K não está no oblíquo? Nesse caso. É porque o aí é o sujeito. Né, ó. O irmão dessa menina trabalha aqui. Ele é o núcleo do sujeito. Tá certo. Tá. E aqui não. O sujeito o núcleo do sujeito é nome, né? Irmão está subordinado a nome. Então ele fica não parece tão romeno, não, porque está ao contrário. Então, é isso que eu falei. Ele é o espelho do romeno. Espelho. Agora que eu entendi a história do espelho. A ordem é ao contrário. Está comentando aqui. Ele também está reparando que ele conhece armênio, está vendo inúmeras semelhanças aqui de vocabulário, fonológicas e gramaticais entre essas línguas e o armênio. Legal, muito bom. E o Javier também está comentando que tá bom para ele aqui seguir em português. Legal. Muito bom, então. Mais alguma coisa? Helena está perguntando se amanhã tem aquela aulinha extra. Tem, né? Isso, 3h30. Amanhã é feriado, né? Mas talvez até seja mais fácil de vocês participarem, tá? Eu comando até amanhã de manhã mais algumas letras, tá? E aí, assim, na sexta-feira eu quero pelo menos falar um pouquinho da escrita do Urdu, né? Árabe, né? Originária, né? Baseado na escrita árabe. Então, o link vai ser o mesmo, tá, Dora? É o mesmo link, tá? E o vídeo de ontem eu não tive tempo ainda de mandar, mas eu mando hoje ainda, tá? Não, posposição, ele é o equivalente à preposição, só que ela vem depois, né? Ela não faz parte, porque se fosse declinação do substantivo, faria parte do substantivo, mas não, ela vem depois do substantivo, né? Então, sabe fazer aqui uma comparação, sei lá, deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar no Word, vai. No latim, né, a gente teria, sei lá, de urbe, ou in urbe, ou ad urbem, né, então, aqui, de e o in sendo usado com o ablativo, se bem que o in pode ser com o acusativo, né, e o ad com o acusativo. E aí, no índia, o que a gente teria? Sei lá, deixa eu ver se dá, vou escrever aqui com... Cadê? Opa, errei, peraí. Opa, tô errando. É que eu não apertei o maiúsculo aqui, peraí. Não, vou pegar aquela outra palavra que a gente tinha visto. Desculpe, urastar.
Tá. Aqui é estrada ou rua, né? Rasta. E aí, se eu for dizer, por exemplo, na estrada, na rua, fica... cadê o termo aqui? Pode ser, acho que, tanto rastepar, que é em cima da estrada, quanto rastemen, que é na estrada, dentro da estrada. Né? Eu não sei se eu estou respondendo a pergunta da Júlia, né? Mas aqui, ó, essas posposições não fazem parte do substantivo. Né? O substantivo aqui é o raste, o e, que está aqui, que é o a, né? O a na forma reta e o e na forma... Deixa eu escrever com o nosso alfabeto, né? Simplificando um pouco. Então, a forma reta é essa aqui, rasta, né? O a breve aqui é o schwa, tá? Na estrada vai ficar raste, ou então rastemen. Opa, coloquei no lugar errado, né? Então a declinação, o índio não funciona por declinação. Então, a declinação dele, na verdade, é bem restrita, é só aquilo que a gente viu. Tem o caso reto, o oblíquo e o vocativo. Só isso. Tá? Então, no máximo 3 formas, né? Se eu pegar agora a demonstrativos e tal, nem o vocativo não vai ter, né? Então, no máximo 3, tá? Obrigada. Aqui, a Cássia está perguntando, de nada, as declinações determinam a forma, função sintática da palavra, se refere à classe gramatical. Não, na verdade, a declinação no hindi é bem restrita, então ela só marca, por exemplo, se vai estar subordinado, se o substantivo está subordinado a uma posposição ou a um outro substantivo, por exemplo, né? Se ele for sujeito ou objeto, ele está subordinado ao verbo, digamos, então ele fica nessa forma reta, né? Mas então, quer dizer, a quantidade de distinção, a nitidez da distinção na declinação é bem pequena, né? Ela tem que ser complementada. Então, né, o Adriano falou que no sânscrito acaba aparecendo bem menos as posposições ou preposições, porque os casos já são suficientes, né? No índice, se eu colocar só o caso oblíquo, a gente não sabe se é na estrada, da estrada, para a estrada, com a estrada, né? Então, as posposições são bem mais necessárias, tá? Paulo, só para lembrar você, já passamos das 4, tá? Tá bom. Então, acho que a gente pode encerrar, né? Eu vou encerrar a gravação, então, tá? Então, quem puder